Olá, boa noite a todos vocês que estão conosco aqui ao vivo nessa transmissão do amor. Hoje que teremos a presença de César Perry, vida e obra de Benedita Fernandes. Nós estamos transmitindo com 3 canais hoje. Estação Dama da Caridade Benedita Fernandes, canal Eudes Veras e também pelo Facebook na página do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, que transmite também com alegria e muito amor. Para quem não me conhece, eu sou Eudes Veras e estou aqui apenas para apresentar este queridíssimo irmão que a vida nos trouxe para a nossa convivência fraterna, o Luiz Cláudio Mendes, que preside lá em Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro, o Centro Espírita Francisco Cândido Xavier. Luiz, boa noite, meu querido. Boa noite, Eudes. Boa noite, os amigos. Que alegria. Eu saio agora, sala de vocês, sinta-se à vontade. E eu tenho certeza que vai ser um extraordinário evento. Um beijo a todos aí do Rio. Obrigado pela oportunidade de trabalho. Até lá. Nós que te agradecemos, Eudes. Muito boa noite a todos. É uma alegria muito grande para todos nós estarmos aqui hoje, numa data tão especial para nós aqui de Itatiaia, né? O dia 19 de setembro de 2020 é uma data especial porque uma casa muito querida aqui de Itatiaia completa hoje 50 anos de sua existência. Parabenizamos aos nossos queridos companheiros do Centro Espírita Casa de Ismael, que hoje completa 50 anos. E para nós, do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier de Itatiaia, esta semana, no dia 16, completamos 18 anos de existência. E recebemos como presente, nesse sentimento de fraternidade, de amor e união, esses 2 grandes companheiros que estão aqui conosco, com seus canais, transmitindo ao vivo esse estudo que em breve teremos aqui conosco, o nosso irmão Antônio César Perry de Carvalho. É com uma alegria muito grande que a gente está junto com vocês e gostaríamos de fazer uma pequena síntese sobre esse nosso companheiro que nos trará o estudo da noite de hoje. Antônio César Perry de Carvalho, que nasceu em 21 de maio de 1848 em Araçatuba, São Paulo. Conhece o Espiritismo ainda criança e desde jovem labuta no trabalho, né, das mocidades espíritas, onde mais tarde ocupa um cargo de direção na aliança, na União Municipal Espírita de Araçatuba. Mais tarde faz parte também da USE. E depois que ele se aposenta, vai para Brasília, dirige a FEB, trabalha muito na FEB, dirige a FEB, e também o Conselho Espírita Internacional. É autor de algumas obras, como O Espiritismo em Araçatuba, A Dama da Caridade e Chico Xavier, O Homem e a Obra. Este é um pequeno resumo desse grande companheiro que já labuta há muito tempo no movimento espírita, muito querido em todos os cantos desse Brasil. Antônio César Perry de Carvalho, muito obrigado por você estar aqui conosco e gostaríamos de fazer uma pequena prece para passarmos a palavra a esse grande companheiro, falando assim: Senhor Jesus,
queridos amigos e companheiros espirituais da nossa amada doutrina espírita, agradecemos a esse instante em que estamos reunidos em teu nome, te pedindo para que essa palavra possa ser levada cada vez mais a todos os cantos do nosso Brasil e de nosso orbe terreno. Que nosso irmão César possa ser abençoado pelos seus guias espirituais, amparado para que ele traga a mensagem consoladora e esclarecedora da nossa amada doutrina espírita. Que ele possa nos brindar com esse estudo da noite, levando sempre em nossos corações os sentimentos de amor, de união e fraternidade. Te agradecemos, Mestre Jesus, e te pedimos a permissão para chamar esse companheiro e passar a palavra para ele. Agora sim, meu irmão, com vocês, Antônio César Perry de Carvalho. Com vocês, César. Muito boa noite, César. Está contigo aí agora. Muito bom. Boa noite, Luiz Cláudio. Boa noite, Eudes. O Sirley, que também está acompanhando. E a todo o internauta, né? Porque são 3 canais, né, que estão transmitindo essa apresentação sobre Benedita Fernandes. Para nós é motivo de uma honra dupla. Falar sobre Benedita Fernandes e especificamente para o Centro Espírita Francisco Cândido Xavier de Itatiaia, que nós conhecemos, né? Estivemos lá numa caravana organizada pelo Hélio Ribeiro, né? Da cidade de São Gonçalo, próximo a Niterói, e nesse centro nós admiramos bastante a simplicidade do centro, porque, a nosso ver, tem muita ligação, né, com os propósitos espíritas de atendermos as necessidades e chegarmos, né, às várias regiões, os vários bairros da cidade. E também, naquela oportunidade, recebemos informações através do Roberto e também através do Hélio Ribeiro, da atuação de Benedita Fernandes, né, aí junto ao Centro Espírita Francisco Cândido Xavier. Para nós não é tanta surpresa, não, porque nós, em viagens pelo Brasil, nós já conhecemos diversos locais onde ela dá a presença da atuação dela. Eu vou até enumerar alguns desses casos interessantes, né, que nós tivemos oportunidade de conhecer. Pois bem, a Benedita Fernandes, ela nasceu numa região que não é tão distante aí de Itatiaia, não. É subindo aí a serra, né, da Mantiqueira, depois ali mais em direção à Serra do Mar. Ela nasceu numa cidade, na época, muito pequenina, Campos Novos de Cunha, entre Guaratinguetá e a cidade de Paraty. E viveu ali, né, o período inicial da sua existência. Agora acontece que Benedita Fernandes, ela era descendente de escravos libertos. Nasceu em 27 de junho do ano de 1883. Quer dizer, logo na época, né, vamos assim dizer, da libertação dos escravos negros. Mas Benedita Fernandes, ela passou por um processo bastante complicado. Ela foi taxada de louca, né? Desequilibrada, alienada mental, e saiu aí pelo mundo afora, perdendo totalmente o contato com a sua família. E o interessante é que ela viajou pelo interior do estado e foi aportar na cidade de Penápolis. Penápolis era uma cidade nova, né, que tinha sido fundada em função da construção da antiga estrada de ferro noroeste do Brasil, né, a NOB, ligando Bauru até Campo Grande e Corumbá.
Acontece que lá na cidade de Penápolis, ela chegou nessa condição, né, de desequilibrada mental e começou a provocar um certo pânico, alguns sustos, né, na população da cidade. Conta-se que ela chegava até a invadir residências, ameaçando pessoas. E foi um momento em que as pessoas quiseram dar uma solução. Na época não existia um hospital, a cidade era nova e resolveram colocá-la numa cela que estava vazia na cadeia pública. E quando ela permaneceu na cadeia, por coincidência, o carcereiro, um espanhol chamado Padial, era espírita. E ele, observando aquela senhora, chegou à conclusão que ela poderia ser, na verdade, vítima de um processo obsessivo. E começou a dar um atendimento especial a ela. E chamou para colaborar e participar o presidente do recém-fundado Centro Espírita Discípulos de Jesus de Penápolis. Era um italiano chamado João Marchese. Então, ambos começaram a visitar Benedita Fernandes, aplicar passe, conversar com ela, e um dia ela recobrou a consciência. Isso daí foi aproximadamente no ano de 1924, 1925. E nessas condições, ela teve conhecimento, né, de tudo que havia acontecido com ela. E ela firmou um propósito, que dali para frente, como ela foi atendida e foi curada por espíritas, ela deveria, na verdade, se dedicar ao próximo e atender as pessoas. E ela não tinha qualificação nenhuma, quer dizer, perambulava assim, sozinha, né, pelo interior do estado, não tinha nenhum recurso, não tinha cultura, era semi-alfabetizada, vamos assim dizer, e alguns detalhes, né, que nós não podemos deixar de chamar atenção. Ela era negra, como descendente de escravos, né, com uma aparência feia, meia desdentada, né, descuidada, e foi nessas condições que ela resolveu seguir mais 40 quilômetros adiante e chegou na cidade de Araçatuba, que também era uma cidade nova que se desenvolveu, cresceu em função da abertura da estrada de ferro noroeste do Brasil. Lá chegando, ela se instala num bairro periférico na época, né, o bairro chamava Patrimônio de Dona Ida, hoje é bairro Santana. E juntamente com lavadeiras, que ela não tinha preparo, não tinha qualificação nenhuma, elas lavando roupas na beira de riacho, né, como era hábito naquela época, ela convence as suas colegas lavadeiras que deveriam atender crianças abandonadas e também os doentes ou alienados mentais. E assim ela se dispôs a recepcionar essas crianças, aplicava passe que ela havia aprendido, né? E há fotos, inclusive, do ano de 1927, que ela, juntamente com as outras lavadeiras, já haviam construído algumas casinhas de madeira, feitas com esforço pessoal delas, nas condições delas. Uma das casinhas um pouquinho mais reforçada, que era para colocar doentes mentais. E o interessante é que esses chegavam, às vezes, agitados, né? Presos em cordas ou em correntes, e ela pedia que tirasse, né, corda, corrente, ela conversava com eles, aplicava a passe e ela tinha, portanto, autoridade moral. E era médium, tanto era médium que ela ficou obsidiada, porque a obsessão, nada, no caso dela, nada mais é do que uma mediunidade completamente desequilibrada e ela foi, na verdade, manipulada por espíritos infelizes. E agora ela dirigia a prática da mediunidade, o potencial mediúnico dela para o bem. E assim elas começaram a atender crianças que eram muitas vezes abandonadas, né? Não era raro naquela época,
e doentes mentais. E isso começou a circular na cidade, essas informações, e ela obteve apoio de espíritas. Naquela época, já existiam 2 centros espíritas na cidade. Um dentro da cidade de Araçatuba, União Espírita Paz e Caridade, e um outro que ficava numa fazenda na periferia da cidade, no bairro dos Espanhóis. E ela conseguiu o apoio deles e foi, inclusive, sendo apoiada, né, financeiramente, moral, espiritualmente, pelos espíritas. E o respeito por ela foi crescendo na cidade de Araçatuba. Era uma cidade que tinha um desenvolvimento muito rápido, em função, inclusive, da lavoura, né? Pois bem, no dia 6 de março do ano de 1932, ela fundou a Associação das Senhoras Cristãs, com amigas espíritas, inclusive, e também homens, né, que faziam parte da diretoria. Então, é interessante que a Associação das Senhoras Cristãs de 1932, fundada por Benedita Fernandes de Araçatuba, representa um marco significativo. Foi a primeira entidade assistencial espírita fundada na cidade e em toda a região. E outra, vocês podem imaginar, que ela superou uma série de barreiras, restrições e preconceitos naturais daquela época. A começar que em 1932 a mulher não tinha nem direito a votar, não é? Então ela consegue, né, se estabelecer em respeito ao bem que ela fazia. A partir daí, ela obtém também apoio de algumas autoridades da cidade, né, da prefeitura. Ela fez um tipo de um contrato, né, um apoio com a prefeitura, e a entidade dela começou a crescer. Então, ela montou uma escola municipal, onde as professoras eram oferecidas pela prefeitura. Um albergue noturno, uma casa da criança, e, por orientação do governo do estado, já da época do governo do estado de São Paulo, ela teve que separar os doentes mentais das crianças. Então, foi criado o asilo, né, de doentes mentais, que recebeu o nome de um médico da cidade, que deu muito apoio a Benedita Fernandes e que era vinculado à maçonaria. Então, em função disso, ela obteve também muito apoio da loja maçônica Tupi, de Araçatuba, de grandes nomes, né, lá da maçonaria, e que nós chegamos a conhecê-los, evidentemente já com uma certa idade, e alguns contribuíram, né, com os depoimentos para nós, com algumas informações de que eles vivenciaram junto com Benedita Fernandes. Ela fazia viagens pequenas, rápidas, ali pela região, e levava as crianças junto, ou adolescentes, para pedir apoio de espíritas da região, em função do trabalho dela, que crescia. Então, isso é muito marcante, é muito importante, essas atividades que foram crescendo lá em Araçatuba. E o interessante é que esse médico, né, que deu todo apoio a ela, Dr. Jaime de Oliveira, ele desencarnou num acidente de aviação, né, ali dentro da cidade. O campo, chamado Campo de Aviação, era muito perto, inclusive, das obras dela. Então, ela obteve toda essa atenção, e, uma época, o então interventor federal, que era o período da ditadura, né, fazia as vezes do governador, Dr. Fernando Costa, foi a Araçatuba, e, numa recepção que ofereceram a ele, ela compareceu. E ele já tinha conhecimento do trabalho dela, em função da projeção, né, da ação social que essa obra representava.
Então, ele estava numa recepção e viu, quando entrou uma senhora negra, ela tinha um certo jogo, né, para andar, entrando ali no salão, e informaram para ele: é a Benedita Fernandes que está entrando. Ele quebrou o protocolo e foi ao encontro dela. Isso, então, é bastante significativo. E há muitos outros fatos relacionados com isso. Nós tivemos, inclusive, uma bisavó materna que ficou doente em Araçatuba, isso em 1939. Morava, naquela oportunidade, na casa de uma filha casada, que era a nossa tia-avó, que fez as vezes de avó para nós. Numa praça, né, bem localizada, e a casa existe até hoje. E lá, a nossa bisavó adoeceu e não acordava. Chamaram médicos e ninguém dava conta de diagnóstico, e tinha horas que achavam que ela tinha até morrido, né? Mas tinha uma ligeira respiração, até que alguém sugeriu que chamasse Benedita Fernandes. E o que foi feito? Aí foi o nosso tio-avô, que tinha um carrinho da época, né? Ford, né? Que era o que existia no interior de São Paulo, foi buscar a Benedita Fernandes, e quando ela sobe a escadaria da casa, a nossa genitora era adolescente, tinha 13 anos. Ela estava ali presente, ela assistiu toda a cena. A Benedita subindo a escadaria e chegando dentro da casa, a família de olhos arregalados, né? Porque descendentes de italianos, alguns italianos legítimos, católicos, né, por tradição, todos muito receosos, sem saber o que poderia acontecer. Aí a Benedita Fernandes entrou no quarto da nossa bisavó, sentou-se à cama, começou a fazer carinho, aplicou um passe, fez a prece, conversou com ela, e a nossa bisavó despertou. Isso foi um impacto muito grande na família. E a nossa genitora, como a nossa tia-avó, que estava ali presente, elas assistiram tudo isso e nos relataram, né? E nós colocamos no nosso livro Dama da Caridade. Então, é muito importante que casos como esses aconteceram. Em função disso, esse nosso tio-avô ele foi visitar as instituições da Benedita, em 1939, ficou impressionado, né, com o respeito moral e espiritual que os doentes apresentavam com a presença de Benedita, inclusive a ajudou, né, em algum momento, do ponto de vista material. Mas a Benedita Fernandes, ela foi um vulto na cidade marcante, porque ela mantinha relação de amizade e de convivência com os espíritas. Ela fez visitas, né, a instituições espíritas da cidade e da região, e há muitos casos, né, interessantes que nós relatamos no nosso livro. Conta-se que, certa feita, ela estava cansada de tantas pessoas que a procuravam lá nas instituições para ela dar passe. Ela era muito procurada e tinha a fama de curar. E um dia ela, tão cansada, disse assim: olha, essa história de ser santa é a mesma coisa que o diabo, viu? Eu não aguento mais atender tanta gente. Ela era muito espontânea, muito simples, né, na maneira de ser. E há muitos casos relacionados com as visitas que ela recebia, principalmente dos propagandistas que existiam na época, da casa editora O Clarim, que foi fundada por Carba Schutter, em Matão. Então, ela recebeu João Leão Pita e outros, e que ficavam hospedados ali com ela. Mas recebeu também a visita, várias vezes, de Leopoldo Machado, o líder espírita pioneiro de Nova Iguaçu, do estado do Rio de Janeiro. Ele, quando era professor, né, dono de uma escola particular, e no período de férias, ele pegava o trem, ia para o sul de Minas e se embrenhava até em direção
a Campo Grande, lá em Mato Grosso, mas todas as vezes dava uma parada, descia em Araçatuba e era hóspede de Benedita Fernandes. Tornaram-se muito amigos. E ele relata isso em artigos, inclusive, que foram publicados, né? Já o Cavalchuto já havia desencarnado, mas foram publicados no jornal O Clarim, de Matão, que também publicava muitas notícias sobre ela. Ela também fundou, em 1942, uma União Regional Espírita de Araçatuba. Ou seja, 1942, antes da fundação da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que aconteceu no ano de 1947. Então, ela já se preocupava também com a união dos espíritas, né? Então, são fatos assim muito marcantes na história de Benedita Fernandes. E um fato interessante ligado a essas visitas de Leopoldo Machado é que, depois de muita insistência, ele conseguiu levá-la à cidade de Cruzeiro, aí no Vale do Paraíba, porque haveria um evento jovem, ele era muito ligado a esses eventos, e conseguiu levar a Benedita Fernandes. E ela foi, parou em São Paulo, fez visita também a espíritas da capital paulista daquela época. E tem muitos casos, né? Quando nós levantamos o material sobre ela, nós conhecemos, já conhecíamos, né, o Dr. Tomás Novelino, um médico espírita pioneiro do movimento espírita de Franca e que chegou a ser aluno no Colégio Allan Kardec, aluno de Eurípides Barçanufo, né, no começo do século XX, lá em Sacramento. E ele criou um hospital espírita em Franca e várias instituições. Aí ele nos contou que, certa feita, fizeram uma reunião em Marília, e reunindo lideranças espíritas que haviam fundado hospitais, né, sanatórios, como eram chamados na época, que já existiam vários. E ela compareceu. E ele nos contou que, quando se discutia nessa reunião se os doentes mentais deveriam frequentar as reuniões mediúnicas, aí diz que ela pediu a palavra e disse assim, não, porque ao invés de desenvolvidos, eles vão acabar envolvidos. Então, a resposta que ela deu é absolutamente coerente com os comentários, né, de Allan Kardec sobre os perigos e inconvenientes da mediunidade, que ele trata num capítulo do Livro dos Médiuns. Então, essas são características interessantes, né, de Benedita Fernandes. Nós chegamos, então, a reunir depoimentos. Por que isso? Porque na nossa juventude, nós já tínhamos aquela informação familiar, né, da visita dela à nossa bisavó e o atendimento dela. Nós, na nossa adolescência, estivemos presentes na formação, na inauguração de uma instituição assistencial espírita em Araçatuba, em 1961, chamada Instituição Nosso Lar. E ali tinha uma médium, que nós já conhecíamos de participar de reuniões também, Dona Emília Santos. Emília Santos foi colaboradora de Benedita Fernandes. Inclusive, nós temos um recibo associada de Emília Santos do ano de 1932. E ela fazia muitas referências, né, contava muitos casos, né, relacionados com Benedita Fernandes. Então, a gente já tinha no seio da família, do nosso contexto de vida, todas essas informações. Agora, em Araçatuba não existia absolutamente nenhuma informação sobre Benedita Fernandes, a não ser a existência da instituição que sobreviveu, que se chamava Sanatório de Benedita Fernandes, e depois Hospital Psiquiátrico Espírita Benedita Fernandes. Acontece que no ano de 1963, mais ou menos no mês de outubro, nós recebemos a primeira edição do Anuário Espírita.
editado pelo ID de Araras. Então, Anuário Espírita de 1964, quer dizer, era sempre para o ano seguinte. E quando nós estamos folheando o Anuário Espírita, nós encontramos uma mensagem psicografada por Chico Xavier, assinada pelo espírito Hilário Silva, intitulada Num Domingo de Calor, e que foi psicografada pelo Chico no dia 27 de julho de 1963. E essa mensagem faz referência a uma reunião que Benedita Fernandes havia participado com damas, né, voltadas à prática da caridade, na longínqua cidade de Araçatuba, no noroeste do estado de São Paulo. Então, com palavras assim elogiosas, né, a Benedita Fernandes, e contando o caso, inclusive, do casaco que ela estava usando de lã, porque ela estava escondendo, na verdade, ramendos enormes no seu vestido. Ela era pobre, ela não tinha recurso nenhum. Benedita Fernandes usava tradicionalmente um vestido longo de chitão. E assim ela ficou conhecida na cidade, inclusive, porque aos domingos ela habitualmente pegava todas as crianças da sua casa da criança, formava uma fila e ia a pé, andando até a praça principal da cidade, onde tinha um coreto. Então, ela era muito conhecida em função disso. Inclusive, familiares nossos lembravam, né, dessas passagens, né, domingueiras de Benedita Fernandes. Então, vejam, em função daquela mensagem, nós ficamos sentimentalmente muito tocados, né? E resolvemos nos preocupar em obter dados sobre Benedita Fernandes. Então, a partir da mensagem psicografada pelo Chico, presente no Anuário Espírita de 1964, é que nós começamos a coletar alguns dados. E no ano de 1967, nós já estávamos colaborando com a então União Municipal Espírita de Araçatuba e propusemos e foi realizada uma semana espírita, a primeira semana espírita de Araçatuba, como homenagem a Benedita Fernandes, onde nós providenciamos a impressão e distribuição desse folheto, né, intitulado Num Domingo de Calor. A partir daí, então, surgiu a fase de nós procurarmos pessoas que conviveram com ela. Encontramos vários, né? E fizemos as entrevistas com eles. De tal maneira que nós pensamos, então, em publicar um livro, né? Que prestigiasse esse vulto pioneiro da cidade de Araçatuba. E surgiu a oportunidade, porque no ano de 1982, né, quando o sanatório estaria completando 50 anos, em função, 50 anos da fundação da Associação das Senhoras Cristãs, então estava sendo programada uma festividade. Nós éramos o presidente da União Municipal Espírita de Araçatuba e fizemos um acerto com a Cordélia Thiers, que era, na época, a presidente do sanatório, e montamos uma programação em comum, realizando uma semana espírita com convidados, né? E vários convidados. E entre os convidados estava o Altivo Panfiro, do Centro Espírita Leon Denis, de Bento Ribeiro, né? Ali na cidade do Rio de Janeiro. E fizemos uma solenidade de corte de bolo lá no sanatório e lançamos o livro Dama da Caridade, editado pela União Municipal Espírita de Araçatuba, e que se esgotou rapidamente porque houve pedido, né, de várias cidades e também, na época, distribuído pelos clubes do livro, né, que estavam bem na moda. Então, aí se inicia todo esse trabalho. E o interessante é que, depois disso, esse livro circulou, houve muito interesse. Aí a nossa companheira Mariluza Vasconcelos, de São Paulo, cujo pai conheceu Benedita Fernandes, né, seu Eupídio, ele morava em Penápolis, e nessas condições ela fez uma proposta para nós, que nós permitíssemos e doássemos a edição
uma segunda edição desse livro, pela editora que ela havia fundado, que era a editora Radu. Então, no ano de 1987, foi lançada a segunda edição, agora pela editora Radu. E houve uma maior circulação ainda pelo Brasil. Então, acontece que em várias cidades que nós visitamos, nós obtínhamos mais informações sobre a atuação dela. E chegou ao ponto em que nós já estávamos como diretor da FEB, residindo em Brasília, que numa das vezes que nós fomos na União Espírita Paraense Belém do Pará, nos informaram que haviam fundado um centro espírita, Benedita Fernandes, num bairro periférico ali, em locais que pareciam palafitas, né? E nós fomos conhecer, fizemos uma palestra nesse centro. Então, nós fomos obtendo muitas informações. Qual não foi a nossa surpresa quando também tivemos as informações aí do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier de Itatiaia, quando o Roberto nos falou que ela participa do atendimento de desobsessão e atendendo, né, espíritos necessitados e muitas vezes ligados a encarnados vinculados a processos de toxicomania. E houve um outro fato interessante. Algum tempo depois da nossa ida a Itatiaia, numa programação feita pelo Hélio Ribeiro, ele também convidou a nossa esposa, a Célia, e levou-a, né, no roteiro dele, da caravana, ao centro de Itatiaia. E o interessante é que, quando Célia estava fazendo a palestra, houve a psicografia, né, e uma mensagem assinada por Benedita Fernandes. Então, são fatos assim muito interessantes que vão se somando. E nós temos muitos registros, né, desse tipo e que nós relatamos nesse livro que está exposto aí e que teve a sua terceira edição lançada, né, pela editora Cocriação e pela Uso Regional de Araçatuba, que o Cirlei ajudou a organizar, e aí o nome passou a ser Benedita Fernandes, a Dama da Caridade. Inclusive, na capa dá para ver aí a ilustração ao fundo, né, do chitão, do tecido de chitão, e esse medalhão que aparece a figura dela, nós vamos contar agora a história desse medalhão. Vejam bem, quando Benedita Fernandes estava já doente, com problema cardíaco, ela recebeu a visita de Leopoldo Machado. E ela não deixava ele ir embora, pegar o trem de madrugada para seguir a viagem. Queria mais um dedo de prosa, ia levando a conversa. E quando não tinha mais jeito, então o que aconteceu? Ela pegou um medalhão dela, com uma foto dela, e deu de presente a Leopoldo Machado. Mas com o cuidado, né, dizendo o seguinte: mas explique para a sua esposa quem sou eu, né, que aparece aí nessa foto. E ele foi embora, e mais ou menos um mês, 40 dias depois, ela desencarnou, dia 9 de outubro do ano de 1947. Tempos depois, Leopoldo Machado estava numa cidade aí entre o interior do Rio de Janeiro, sul de Minas, fazendo palestras e participando de reuniões mediúnicas. Aí uma médium disse: ao seu lado aí tem uma preta velha e que pode ser uma obsessora. Aí, quando ela disse isso para o Leopoldo Machado, a preta velha mostrou um medalhão em espírito, né? E falou para Leopoldo. Aí o Leopoldo disse assim: não, essa preta velha é Benedita Fernandes, não é obsessora, não. Ela está mostrando o medalhão para facilitar a identificação. Aí ele contou a história, né, desse medalhão que ele havia recebido de presente de Benedita Fernandes. Então, há muitos casos, né? Dolores Bacelar, a médium bastante conhecida no Rio de Janeiro, dos anos 1940, 1950 até 1970,
autora de vários livros, como Mansão, Renoir e outros, ela fundou uma instituição espírita em Botafogo, que também funcionou no período em Copacabana, não é? E ela tinha uma irmã, isso estou falando agora de um período do Estado Novo. Ela tinha uma irmã que era casada com um militar que assessorava o general Dutra, mas na época de Getúlio Vargas. E naqueles momentos do Estado Novo, o Getúlio recebeu pressões, inclusive, para colocar os centros espíritas na ilegalidade. Mas ele conversava, né, com esses assessores e já havia escutado conversas, né, através dessa pessoa que era o traço comum com Dolores Bacelar, que era espírita, de Benedita Fernandes. E aí a Dolores nos contou que ele teria dito: não, eu não posso fazer isso, porque os espíritas estão em várias partes do Brasil fazendo bem, inclusive na longínqua noroeste do estado de São Paulo. Era uma referência a Benedita Fernandes. Isso nos foi contado por Dolores Bacelar, nos anos 1970. E tem um outro fato. Naquela época, nós conhecemos a Dolores Bacelar no Rio, porque tios nossos, né, o Lorival Perry Chefali e a Suzy, moravam em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele se tornou espírita e começou a frequentar o centro fundado por Dolores Bacelar, veja a coincidência, e que tinha um lar de meninas. O centro chamava Seara dos Servos de Deus. E aí, lá, eles souberam que Benedita Fernandes se manifestava por Dolores Bacelar. Vejam as coincidências, né? Essa nossa tia Suzy, ela era prima nossa, que se casou com um tio, mas ela era de Araçatuba, e foi na casa dela, que ela era bem criança ainda, nossa mãe adolescente, que Benedita Fernandes foi visitar a nossa bisavó. Veja como o mundo é pequeno, como as coisas se entrelaçam. E lá, Dolores Bacelar psicografou muitos recados, muitas mensagens, nos anos 1970, de Benedita Fernandes. Então, são fatos, né, que vão se somando. E depois nós tivemos muitas outras informações sobre Benedita Fernandes, principalmente pelo médium Divaldo Pereira Franco, que psicografou mensagens nas visitas que ele fazia a Araçatuba, e naquela época nós ou a nossa mãe éramos os anfitriões dele. E todas as vezes que ele fazia esse ponto de passagem regional por Araçatuba e ficava em casa, sempre tinha um momento de uma oração em família com alguns convidados. E lá ele psicografou mensagens, né, de Benedita Fernandes, que nós incluímos também nesse livro Dama da Caridade. E o outro episódio de Benedita Fernandes, bastante interessante, é que nós dissemos que a nossa maior motivação, além das informações que aurimos na nossa infância e adolescência no ambiente familiar, foi a mensagem psicografada por Chico em 1963. Pois bem, depois nós viemos a conhecer Chico Xavier e visitá-lo juntamente com a esposa Célia com assiduidade nos anos 1970, 1980 e começo dos anos 1990. Não havia nenhuma vez que nós íamos ao Uberaba em que ele não fazia referência a Benedita Fernandes. Sempre falava de Benedita Fernandes. Ele era extremamente espontâneo, atencioso, alegre, e nós temos excelentes recordações da aprendizagem que nós tivemos com Chico Xavier lá em Uberaba, nos tempos da Comunhão Espírita Cristã e depois nos tempos do Grupo Espírita da Prece. Então, agora está havendo essa coincidência, porque nós estamos falando, né, para os internautas ligados, né,
ao Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, da cidade de Itatiaia, fazendo uma palestra sobre Benedita Fernandes, e havia ligação entre ambos, né? E que nós tivemos o privilégio, a felicidade de ter conhecimento de tudo isso. Benedita Fernandes, então, é um espírito pioneiro na nossa cidade e região, mas não é um patrimônio exclusivo. Ela colabora em vários locais. Isso é bom a gente saber, que o espírito sopra em toda parte onde há possibilidade de trabalho, onde há acessibilidade para a ação deles. E é isso que acontece com Benedita Fernandes. Nas nossas viagens até para o exterior, nós tivemos, né, relatos, descrições de médiuns que a gente não tinha contato, que mal nos conheciam, e descreveram a presença de Benedita Fernandes. Isso aconteceu na Colômbia, aconteceu na Itália, não é? Então, é uma característica do espírito que não precisa de passaporte algum. Aliás, ela nunca precisou, porque ela não tinha bens, mal tinha identidade na época em que ela se libera da sua tenaz obsessão, era negra, era mulher, numa época que havia uma série de restrições, então ela não era portadora nenhum passaporte social. E depois, como espírito, então, ela ficou mais livre ainda, né? Porque anda pelo Brasil e por outras partes, levando o seu apoio, levando a sua ajuda a todos os locais. Então, nós nos sensibilizamos e temos um respeito muito grande por Benedita Fernandes. E é interessante que aqui vocês podem ver atrás, é um quadro, né, com uma pintura em crayon, feita pela médium Mariluza Vasconcelos, a Benedita Fernandes com duas crianças. Essa foi a capa da segunda edição do nosso livro, né, que foi editado em 1987 pela Radu. E essa ilustração também aparece numa página interna desse livro, né, que o Cirlei editou em Araçatuba, Benedita Fernandes, a Dama da Caridade. Então, amigos do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, amigos do canal, né, Dama da Caridade, Benedita Fernandes, do canal Eudes Veras, nós deixamos esses registros aí e agora com aquela expectativa maior ainda, porque o Cirlei Nogueira de Araçatuba vem produzindo um filme, né, sobre Benedita Fernandes, com base neste livro aqui, A Dama da Caridade, Benedita Fernandes, A Dama da Caridade, e que vai mostrar o exemplo de superação que ela teve. Alguém, inclusive, escreveu, eu vi agora há pouco aí, dizendo que não se deve apontar o dedo para ninguém. Benedita Fernandes é um caso desse. O filme se chama Uma Heroína Invisível, o Legado da Superação. Ela soube superar tudo. Então, esse é um recado para nós, inclusive, questão de apontar o dedo, porque muitas vezes nos centros espíritas podem chegar pessoas assim com desequilíbrio, pessoas doentes, pessoas com uma aparência social não adequada, mas que devem merecer o acolhimento, a atenção, o consolo, o esclarecimento e, acima de tudo, que existe a possibilidade de recuperação, de aprimoramento e de progresso espiritual. Benedita Fernandes é um exemplo concreto de superação. Deixamos, pois, aqui a nossa homenagem a esse espírito exemplar, a quem devemos, sem dúvida nenhuma, muito apoio, né, ao longo da nossa existência. E deixamos ao centro que está completando 18 anos,
Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, aí os nossos votos, os nossos desejos, que haja realmente bastante união, benevolência e concórdia para que seja possível a melhor propagação da mensagem espírita. A todos o nosso grande abraço, o nosso obrigado. Que olhar você reservaria para esses olhares? Compaixão, repulsa e indiferença, solidariedade, fraternidade? O que você enxerga no fundo desses olhos? Pense bem. Qual é a credibilidade de uma pessoa que durante longo tempo vivenciou esse estado de espírito? Acredita que ela poderia dar a volta por cima e tornar-se referência de responsabilidade social para toda uma cidade? Respeitada até por governador de estado? Ou não daria nada por ela? Essa pessoa também tinha sonhos. Só que além de pobre, era negra e analfabeta, sem ter aparentemente qualquer verniz social. Você botaria fé nas alucinações de uma andarilha, de promover a educação de crianças pobres como ela e amenizar dores da alma humana lá pelos idos de 1930? Se parece muito para sua cabeça, prepare o seu coração. Boa, César, em nome Olá. de todos os integrantes do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, em nome dos 3 canais, em nome de todos os internautas, eu gostaria de te agradecer. Vou falar aqui uma frase de um companheiro nosso, que quando a gente vai fazer palestra no Centro Espírita lá em Resende, o Centro Espírita Paulo de Tarso, quando a gente acaba a palestra, ele fala assim para nós: ganhamos um verdadeiro banho de doutrina espírita. Nós aqui hoje ganhamos um banho de consolo, de esclarecimento, de verdadeiro exemplo de amor, que é a Benedita Fernandes. Em nome de todos que estão ligados nesse momento e de todos que virão assistir, porque isso vai ficar nas redes, eu te agradeço de coração, César. E gostaria de pedir a você, para que você nos brindasse com a prece final. Vamos então agora oferecermos a espiritualidade amiga no Centro Espírita Francisco Cândido Xavier e dessas instituições co-irmãs que estão participando deste momento de transmissão, a Benedita Fernandes, pela gratidão, inclusive, pelas bênçãos, pelas oportunidades que recebemos, pelo apoio que aurimos em nossas vidas. E pedimos, amigos do mundo maior, que possam beneficiar também os nossos lares, os nossos familiares, que possam atender a espíritos carentes de acolhimento, de consolo e de apoio, que recebam o lenitivo do mundo maior, em nome de Jesus, que é o caminho, é a verdade e a vida. Que Jesus, que é a luz do mundo, ilumine todos os nossos caminhos. E que assim seja. Quero trabalhar para um mundo
junto ao meu povo, com a esperança de seguir e jamais desistir. Mesmo se cansar, não vou parar. E se minha mente perturbar, minha fé jamais vai fraquejar. Se eu cair, vou levantar. Ouço Jesus me dizendo: filha, vem, me dê tua mão. não temo que onde fizeste, na lei de Deus a solução. o teu amor te fortalece e acenderá a luz do teu coração. Se tropeçar pela estrada, tua dor é o sinal. refaça o mesmo caminho. Saiba que não existe o mal. São as lições preciosas que te levam a galgar mais um degrau. Tudo é tão normal num ser imortal. Transpor mais um portal e alcançar o amanhecer da nova era que fará florir por toda a terra o amor. Pois tudo é tão normal num ser imortal. Transpor mais um portal e alcançar o amanhecer da nova era que fará florir por toda a terra. Vamos, pois o tempo não espera, expurgar do mundo toda a guerra, com a esperança de seguir e jamais desistir. Mesmo se cansar, nunca parar, unidos nada vai nos derrubar. Nossa fé precisa ser perene, pois Jesus está no leme.